Olá, seja bem-vindo ao podcast A Arte de Aprender. Meu nome é Alexandre Strapasson Dias, sou acadêmico de Medicina na UFPR e o meu objetivo aqui é trazer informações cientificamente embasadas para ajudar você a estudar e aprender melhor. Esse podcast é parte do Projeto de Suporte à Aprendizagem, divulgando conhecimento em ciências biológicas e da saúde, coordenado pela professora Maria Cristina Leme Godoy dos Santos, do Departamento de Biologia Celular da UFPR. O podcast A Arte de Aprender é voltado para todas as pessoas que querem estudar melhor, mas sobretudo para universitários, estudantes do ensino médio e também para professores que querem ajudar os seus alunos a aprender melhor. O nosso objetivo aqui é construir uma comunidade de estudantes que assumem a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado e que procuram afiar o seu machado com estratégias, com caminhos que tornem o seu estudo mais eficaz e recompensador. No nosso último episódio, que foi o nosso primeiro, o nosso piloto, nós falamos sobre a importância de você aprender a estudar, mesmo que você ache que você já sabe, porque você eventualmente passou no vestibular concorrido ou vai bem nas provas. Nós falamos sobre o fato de que aprender da forma mais eficiente não é algo intuitivo e que a ciência mostra que as estratégias mais usadas comumente pelos estudantes não funcionam muito bem para um aprendizado duradouro. Nós falamos sobre como essa forma ineficiente de estudar que muitas pessoas usam pode gerar estresse, pode gerar frustrações e dificultar ainda mais o aprendizado. Também falamos sobre a importância do meta-aprendizado, que é esse justamente aprender a aprender, que é o afiar o seu machado, a sua ferramenta para você progredir nesse caminho de estudos. E hoje, no nosso episódio número 2, nós vamos falar sobre como guardar o que você aprendeu. E para isso, a gente vai dar um passo atrás e vamos explicar como a memória funciona, afinal de contas. Nós vamos falar sobre os processos cognitivos que estão envolvidos na formação de memórias de longo prazo. Nós vamos falar sobre como o conhecimento se organiza dentro da sua cabeça e quais são as estratégias que você precisa empregar para aumentar a sua retenção de conteúdo e para aumentar a sua memorização de forma duradoura. E talvez você se pergunte por que a gente vai focar em aspectos tão teóricos em vez de dar logo o caminho das pedras, de dizer o que você tem que fazer. E o porquê disso é que sem essa base teórica, a gente não tem substrato para falar de forma profunda sobre o que é mais eficiente no aprendizado. Sem entender profundamente o que é a memória, a gente está no reino do achismo. A gente está no reino das dicas. E o objetivo desse podcast não é esse, é trazer informações com embasamento, informações com qualidade sobre ensino, sobre aprendizado. E a nossa principal referência aqui vai ser o livro Como Aprendemos? Uma abordagem científica da aprendizagem e do ensino, do Héctor Ruiz Martín, que é diretor da International Science Teaching Foundation, onde promove pesquisas na área da psicologia cognitiva da memória e da aprendizagem em contextos educativos para desenvolver recursos didáticos baseados em evidências científicas. Atualmente, ele é membro do Grupo de Investigación en Ciencias del Aprendizaje y de la Enseñanza da Universidade Autônoma de Madrid. Então, no episódio passado, nós falamos sobre como aprender a aprender, sobre como você afia o seu machado para estudar. E hoje a gente vai entrar numa parte crucial dessa afiação, que é entender como a nossa memória funciona, para daí sim saber como guardar o que você aprende de forma duradoura. Então, muitas pessoas acham que a memória é uma espécie de loteria genética, que você já nasce com ela, você tem sorte de você guardar as coisas, ou que é simplesmente uma questão do acaso, e não é. Existe uma ciência que explica a memória, claro que existe um componente genético, sim, mas é evidente que ele não é o principal, E é muito mais acessível do que parece você potencializar a sua memória de longo prazo. E o primeiro ponto fundamental da nossa conversa de hoje é entender como que a nossa memória funciona. Porque às vezes pode parecer que a nossa memória é uma espécie de depósito, um guarda-roupa, um baú, onde você vai jogando as coisas ali. E não, a memória não é isso. É um sistema muito mais complexo. Mas vamos simplificar esse sistema para a gente entender o essencial. Então, primeiro, são os tipos ou os estágios da memória. A informação
antes de ela ser registrada no nosso cérebro, ela passa por diferentes estações no cérebro. Primeiro, ela passa por uma memória sensorial, né? Então você está nesse momento escutando esse podcast e tem várias coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então vamos imaginar aqui, você pode estar, sei lá, lavando louça na academia ou no ônibus e tem um monte de informações que estão chegando aos seus sentidos, né? Informações visuais, informações auditivas, informações do tato, quem sabe do cheiro. E essas informações, elas simplesmente passam pela sua memória sensorial, né? É uma porta de entrada, né? E você não registra a enorme maioria delas, porque o seu cérebro é uma máquina muito eficiente em economizar energia, né? Mas se você está, por exemplo, na academia e começa, por exemplo, uma briga em algum canto, ou se você está no ônibus e a pessoa na sua frente começa, não sei, de repente uma fofoca que você acha muito interessante, isso vai chamar a sua atenção. E no momento em que o que está passando pelos seus sentidos chama a sua atenção, a gente passa para um outro estágio, que é a nossa memória de trabalho ou a nossa memória de curto prazo. Então a memória de trabalho é como se fosse uma área de trabalho mental, né? É a memória RAM do nosso processador cerebral, por assim dizer. E é nessa memória de trabalho que nós manipulamos as informações conscientemente. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma conta de cabeça, você está usando a sua memória de trabalho. Quando você tenta guardar uma informação porque você precisa dizer para uma pessoa, tudo isso está na sua memória de trabalho. Mas tem uma questão aqui. Essa memória de trabalho, ou também memória de curto prazo, é muito pequena. Ela pode ser treinada, pode ser expandida, sim, ela também tem um componente genético, mas ela é limitada. E cabe muito pouca coisa ao mesmo tempo na sua capacidade de atenção. Você não consegue fazer tantas coisas. Piadinha aqui, se você for homem, provavelmente cabe menos, né? Mas vamos lá, né? Fecha parênteses. Então, por isso que você tentar absorver muita informação nova de uma vez só não funciona, porque não cabe nessa bancada. E por fim, nós temos a nossa memória de longo prazo, que é o arquivo, né? O HD do computador, por assim dizer. E para uma informação sair da bancada de trabalho e ir para esse arquivo de longo prazo, ela precisa ser processada, precisa ser conectada, precisa ser entendida. E é aqui que acontece o aprendizado de verdade. E ao contrário da nossa memória de trabalho, a capacidade da nossa memória de longo prazo, desse arquivo, é praticamente ilimitada. Existem relatos de pessoas que guardavam uma quantidade absurda, avassaladora de informações na sua memória. No entanto, esse arquivo ele não é completamente igual, né? Nós temos basicamente dois tipos principais de memória de longo prazo. Uma memória explícita ou declarativa e uma memória implícita. Então vamos entender brevemente o que é cada um desses tipos. A memória explícita é a memória que nós podemos acessar, que nós podemos descrever conscientemente, ou seja, declarar que nós sabemos. E ela se divide em uma memória semântica, que é uma memória sobre fatos, conceitos, conhecimentos gerais. Por exemplo, quando você estuda história ou geografia, você vê que Paris é a capital da França, ou quando você entende o que é a fotossíntese, o ciclo de Krebs, enfim. Isso são memórias semânticas, né? Você sabe o quê. E tem uma memória que é episódica, que são as nossas memórias pessoais, aquilo que nós vivemos, né? Os eventos que se passaram na nossa vida. É o lembrar o quando e onde. Elas estão correlacionadas, mas são diferentes, né? Então toda memória tem um componente episódico e um componente semântico. Porém, elas são inclusive processadas e armazenadas em locais diferentes do cérebro, né? E na memória implícita ou não declarativa, né, que nós falamos, é aquela memória inconsciente, automática, que a gente não consegue explicar como fazemos, mas que nós fazemos, né? Então, é uma memória, por exemplo, uma memória procedural, quando você aprende a dirigir, quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a usar uma ferramenta, sabe como. E também nós temos os condicionamentos, os hábitos. Então, por exemplo, você está acostumado, depois da aula X, que é a sua última aula
do dia, você vai para casa e almoça. Ou então você um trauma também, uma coisa aversiva, né? Eu tenho um exemplo que algumas vezes alguns cachorros avançaram em mim na rua, e agora assim, sem eu querer, né? Não é algo intencional, mesmo consciente, mas sempre que eu passo por um cachorro na rua, eu me esquivo de algum modo, né? Porque me vem aquela memória do cachorro avançando em mim na rua, enfim. Mas o nosso papo aqui hoje, principal, já que nós estamos falando sobre aprendizado, sobre estudo, é a memória semântica. Principalmente essas memórias semânticas que nós vamos formar quando nós estudamos alguma coisa para a faculdade, para a escola, enfim. E como a memória semântica se organiza, né? Esse é um ponto crucial. A memória semântica, ela não guarda informações isoladas, né? Não é um depósito onde você vai jogando coisas ali e vai ficando, né? Não é uma biblioteca onde você coloca os livros ali, por mais organizados que eles estejam. Não. Você vai construindo um conhecimento em cima do outro, você vai intercalando, interligando como uma rede, uma teia, né? Você vai estabelecendo relações de significado entre os conhecimentos que você tem. O conhecimento novo com o conhecimento que você já tem. Então, cada conhecimento que chega para ser guardado, ele precisa se conectar aos fios dessa teia que já existem na sua mente. E quanto mais conexões um conceito tem, mais forte ele fica e mais fácil de você encontrá-lo, ou seja, de você lembrá-lo depois. Tem uma frase do Daniel Willingham, que é um professor de psicologia que nós também vamos citar bastante aqui no podcast, que diz: a memória é o resíduo do pensamento. Ela resume tudo, né? Então, o que fica na sua memória de longo prazo não é simplesmente o que entrou nos seus sentidos, né? Por exemplo, as palavras, a sequência que você guardou. Não é o slide do professor que você viu, não é a página do livro em si. O que fica na sua memória é o resultado do que você pensou em cima daquela informação. Se você só passou os olhos, se você não pensou, não conectou, não se questionou, você vai deixar muito pouca impressão, né? Muito pouco resíduo do pensamento, por assim dizer. Mas se você pensou sobre o que você estava vendo, se você relacionou com o que você já sabia, se você tentou explicar para você mesmo, então sim, você vai deixar um resíduo forte, uma impressão forte, uma marca duradoura na sua memória. Então agora que a gente entendeu um pouco melhor como a memória funciona, vamos para o que interessa, né? Como é que a gente usa esse conhecimento para guardar o que a gente aprende. Então vamos para as estratégias aqui baseadas em evidências, né? Estratégias eficazes para guardar o que você aprendeu. A primeira delas é a ativação de conhecimentos prévios. Então lembra que a gente falou que a memória semântica é como se fosse uma teia de aranha ali, onde os conceitos vão estabelecendo relações uns com os outros? Então antes de você jogar uma informação nova na sua memória, é muito interessante você acordar, por assim dizer, a parte dessa relação, dessa teia onde ela vai se conectar. Então vamos supor que você está estudando Revolução Francesa. Então você vai parar e pensar assim, olha, o que eu já sei sobre a França? É um país da Europa, como diria o Faustão. O que eu já sei sobre revoluções? O que eu sei sobre o século XVIII, quando aconteceu a Revolução Francesa? Isso vai preparar o terreno, isso vai tornar o seu cérebro mais receptivo para aquelas informações. E vai facilitar a criação das conexões significativas que nós falamos. Eu tenho visto isso muito no meu curso de medicina, né? Nós damos muitas voltas em torno dos mesmos temas e ajuda muito quando você consegue correlacionar uma coisa com a outra. Então, inclusive, você consegue entender melhor as coisas a partir de conhecimentos novos que você obtém, né? Por exemplo, agora eu estou tendo disciplina de fisiologia, nós estamos aprendendo sobre o sistema cardiovascular, então eu vou recuperar coisas ali da anatomia do coração, coisas que eu vi lá na aula da professora Maria Cristina, que cuida desse podcast, né, da histologia do coração, do músculo cardíaco, enfim. E às vezes você ouve uma informação ali e aquilo que você tinha aprendido lá atrás faz mais sentido. Dá aquele momento, uau, nossa, é isso, entendi. É muito bacana, muito gostoso quando isso acontece, né? E o segundo ponto é você relacionar ativamente com o que você já sabe. Então não basta você ativar os conhecimentos prévios. Você tem que conectar uma coisa com a outra. Então quando você está estudando, você tem que se perguntar constantemente: olha, o que isso parece com algo que eu já aprendi antes? Qual é a diferença entre isso que eu estou estudando e aquilo que eu aprendi antes?
eu consigo pensar num exemplo disso que eu estou estudando aqui na minha vida. Quanto mais você relaciona o novo conhecimento com o que você já tem, com o velho, mais fios você vai tornar e mais forte vai ficar a sua memória. Um terceiro ponto é pensar nesses conteúdos em múltiplos contextos, né? Então não aprender uma coisa de uma única forma, para uma única situação. Então, vou dar alguns exemplos aqui para ajudar a concretizar essa ideia. Então, se você aprender um conceito de física, você tenta resolver problemas diferentes com ele, né? Então, sei lá, o conceito de conservação de energia. Então, você tenta resolver um problema de dinâmica, ou depois um problema de elétrica, ou de termodinâmica, sei lá. Se você aprender uma palavra nova em inglês, tente usá-la em contextos diferentes, em frases diferentes, situações diferentes. Isso torna o conhecimento mais flexível e mais fácil de ser lembrado, mais fácil de se aplicar em situações novas no futuro. Você vai fortalecer a sua memória por ângulos diferentes. E, no fim, a profundidade do pensamento é a chave, né? Aquela ideia, novamente, a memória é o resíduo do pensamento. Processar informação superficialmente, quando você só lê, só ouve passivamente, né? Você só fica repetindo aquilo que você ouviu sem pensar, isso gera memórias muito fracas. Mas quando você processa profundamente, quando você, por exemplo, explica um conceito com as suas próprias palavras, quando você compara, analisa, questiona, aplica, isso gera memórias fortes e duradouras. Quanto mais você pensa sobre o significado e as conexões de uma informação, melhor você retém essa informação e mais fácil vai ser para você lembrá-la, para você evocá-la depois. Então, aqui, novamente alguns exemplos, né, para reforçar. Então, antes de estudar, façam um brainstorming sobre o tema, né? O que você já sabe, dá uma anotada ali. Você também folheia o material, né? Se exponha aos conceitos que vão ser abordados antes da aula, do estudo. Isso ativa o seu conhecimento prévio. Durante o estudo, seja ativo, faça perguntas, crie analogias, tente explicar para você mesmo o que você viu, relacione com outras matérias, relacione com fatos da sua vida, encontre questionamentos, né? Puxa, será que isso é assim mesmo? Puxa, mas eu li tal coisa em tal lugar, será que... Pense como essas coisas se relacionam, né? Não deixe passar essa oportunidade quando você está estudando. E depois de estudar, o mais importante é a evocação, o ato de você tentar lembrar, de você se esforçar para lembrar sem olhar o material. Isso é processamento profundo, de fato, né? E como é que você pode fazer isso? Bom, alguns exemplos são a autoexplicação, né? Você fecha o livro, você sai da aula e você tenta explicar o conteúdo com as suas próprias palavras, como se você estivesse ensinando para alguém. Ou então, de fato, ensina para alguém, né? Conversa com um colega, tenta ensinar, ou ver, tipo, você entendeu melhor que o cara, então dá uma explicada ali, ajuda os outros, mas você é quem mais vai ser ajudado para explicar para os outros, né? Então, outra coisa, praticar com testes, né? Respondendo perguntas do livro, estudos dirigidos, perguntas criadas por você, perguntas de provas antigas. Uma ideia interessante é você usar o Anki também, que é esse software onde você coloca as perguntas em flashcards e vai praticando de forma espaçada. Nós vamos ter um episódio só para falar sobre espaçamento. Não só para ver se você acerta, mas porque o ato de você tentar lembrar fortalece a memória, mesmo que você erre. Também uma outra coisa muito legal, fazer resumos de memória. Então, você terminou de estudar um tópico, pega uma folha em branco, um papel lá, e escreve tudo que você lembra, né? Faz o download da sua mente no papel. Então depois você compara com o material original e completa, né? Vê se você esqueceu alguma coisa, se você confundiu, se você trocou. Isso é uma ótima forma de você identificar falhas, né? Identificar lacunas e de você guardar, você processar mais profundamente e guardar isso que você aprendeu. Então, o segredo não é você não colocar informação para dentro de qualquer jeito, é você processá-la ativamente, conectá-la e praticar o ato de puxar para fora da memória, né? A evocação. E é isso que deixa o tal resíduo do pensamento e constrói um conhecimento sólido, um conhecimento que permanece. Então, se esse episódio fez você pensar, se você acredita que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe o podcast Arte de Aprender. Mande um link para o seu amigo que precisa de ajuda, mande um link no grupo da sua turma, no grupo da sua faculdade, do seu cursinho, mande para um professor que você admira e que gosta de ajudar os alunos e compartilhe isso, né? Faça com que chegue a mais pessoas. Se inscreva no podcast aqui também e ative as notificações para você saber quando nós postarmos novos episódios. Eu sou Alexandre Dias e agradeço demais a sua companhia neste episódio. Até mais!